Olá, vamos começar então agora o estudo sobre o constitucionalismo liberal. Nós já vimos a formação do Estado moderno, os fundamentos, qual que é a racionalidade moderna, como que foi criado o sistema mundo moderno, as características do Estado moderno, como que esse Estado moderno nasce absolutista e se transforma em um Estado constitucional justamente a partir das revoluções burguesas, né? Revoluções burguesas, porque ali, naquela aliança inicial que deu origem ao Estado entre o rei, os nobres e os burgueses, agora os burgueses almejam o poder político, que não querem mais a intervenção do Estado, a intervenção do rei nos seus negócios privados. Ou seja, assim como eles prosperaram sob a proteção do rei, mas agora eles querem liberdade maior para produzir, para crescer, enfim, e respeito aos seus contratos, e criam a ideia, então, de uma Constituição. Essa Constituição, então, a ideia dela é de que agora há uma lei que ela é maior do que o próprio poder do Estado. Ela é maior do que qualquer governante, de qualquer... e vai, além disso, separar, ou seja, um elemento que é fundamental ao constitucionalismo moderno é a ideia da separação de poderes. Então, agora, se tira o poder absolutista do rei, o rei, onde há aliança, ou seja, onde nascem monarquias constitucionais, vai haver uma aliança, né, entre o rei e os burgueses, né, onde o rei agora, numa monarquia constitucional, ele pode até continuar governando, mas ele vai governar observando e respeitando uma Constituição que é maior do que o poder dele. Então se passa, no primeiro momento, esses conceitos são importantes para não confundir, de uma monarquia absolutista. Ainda existe uma monarquia absolutista no mundo, a Arábia Saudita, embora ela tenha a Constituição, é uma Constituição de arremedo, é de mentira, a família real, né, mantém todo o poder, né? Então você tem uma monarquia absolutista onde não há uma efetiva separação de poderes, nem horizontal nem vertical. Essa, com o nascimento das constituições, as monarquias que continuam existindo são em aliança com os burgueses, onde então o monarca, o rei, né, ele vai governar, mas com limites em uma Constituição. E ao lado de um parlamento que representa os interesses da burguesia. Você ainda tem algo semelhante hoje. O Brasil, em 1824, né, foi um sistema dessa maneira, né, e foi uma monarquia constitucional, liberal, né, a nossa Constituição de 1824, nossa primeira Constituição. O Marrocos hoje é uma monarquia constitucional. Você tem o rei governa, mas ele tem limites na Constituição, né, e governa ao lado, né, dos parlamentares que são eleitos, mas sem muita liberdade. Ou seja, você tem vários partidos políticos que são ainda considerados ilegais, que não são permitidos no Marrocos. Então é só um exemplo. Né? Então a monarquia absolutista, o rei governa sem limite. A monarquia constitucional, o rei governa ao lado do parlamento, ao lado dos burgueses, com limite ao seu poder estabelecido por essa Constituição. Né? E depois você ainda tem hoje as monarquias parlamentares, que são as monarquias europeias, né? Onde o rei não governa mais, mas ele mantém poderes constitucionais grandes. Né? A rainha da Inglaterra, só para a gente ter uma ideia do poder daquela senhora, né, ela é muito grande, ela escolhe os lordes espirituais, ela é chefe da igreja anglicana, isso é muita coisa, ela escolhe a Câmara dos Lordes, né, que é o Senado inglês, que tem poucas competências, pode no máximo prorrogar a entrada em vigor de uma lei, etc., mas é poder. Né? Ela é chefe das Forças Armadas, né? Ela escolhe a Suprema Corte inglesa. Então você imagina só, transfere isso para cá. E você pensa assim, uma pessoa que tem um poder vitalício, né, de escolher o chefe da igreja, é chefe da igreja, e de escolher os bispos, de escolher a Suprema Corte, de escolher o Senado e chefe das Forças Armadas. Né? Mas ela não governa, quem governa é o primeiro-ministro com o parlamento, né, bem numa estrutura de uma monarquia parlamentar, como no caso da Espanha, Holanda, Suécia, Noruega, Dinamarca, né, enfim, você tem monarquias parlamentares onde o rei é chefe de Estado, tem uma função simbólica, tem alguns atos pontuais de governo, mas quem governa é o primeiro-ministro com o apoio do parlamento, que é escolhido pela população.
Então você tem três formatos da monarquia: monarquia absolutista, monarquia constitucional, monarquia parlamentar. E aí também começam então a surgir as repúblicas liberais, né? Como na França, onde se tentou inicialmente um arranjo com a monarquia, depois vem a república, a primeira república, durante o período da Revolução Francesa. E a história da francesa do século XIX ela é riquíssima, né? Porque ela é cheia de idas e vindas, né? Então, por exemplo, você imagina só, depois da Revolução, né, francesa, em 1789, foi uma Constituição, que é uma Constituição liberal, burguesa, conservadora, que é a Constituição da Girondina, de direita, ou seja, uma Constituição que exclui mulheres, exclui negros. Aqui um dado muito interessante, né? O Robespierre tem um livro lançado recentemente no Brasil, traduzido, que é um livro organizado e escrito, metade dele, pelo Slavoj Zizek, Z-I-Z-E-K, um grande filósofo e psicanalista esloveno, provocativo, vale a pena ler, porque ele provoca a gente, ele põe a gente para pensar. Eu não quero que você concorde com ele não, mas pense, né? E pense com base científica, pense seriamente. E o Slavoj Zizek, ele escreve um livro que chama Robespierre. Metade do livro ele comenta, né, o governo Robespierre, a pessoa do Robespierre, etc. E a outra metade ele traz os discursos de Robespierre, inclusive na Assembleia Nacional Francesa. Robespierre defendeu, antes de chegar ao poder, que aí ele é guilhotinado, dá uma enlouquecida, né, vira quase um imperador, quer virar, não quer. Mas assim, antes disso, Robespierre defendeu, lá em 1789, direitos iguais para homens e mulheres, mas não foi aprovado. E defendeu direitos iguais para brancos e negros, o que também não foi aprovado. Vem então a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de l'homme et du citoyen, né? É o homem mesmo, não é a mulher não, né? É o homem branco, e esse constitucionalismo liberal, tanto nos Estados Unidos como na França, é um constitucionalismo que vai garantir direitos de homens brancos proprietários. Mulheres não têm direitos, ou poucos direitos em alguns lugares, né? E os estrangeiros, afrodescendentes, indígenas, né, não vão ter direitos, né? Na América, né, não têm direitos. Então essas constituições liberais, elas protegem esses direitos fundamentais que estão ali, que são direitos individuais, protegem um núcleo bem pequeno, né, de pessoas, de homens brancos. E essas constituições não nascem democráticas, né? Então veja bem, nós estamos aqui. Vamos organizar isso que eu acabei de falar. Você tem uma Constituição, essa Constituição cria o Estado, né? Essa Constituição limita o poder do Estado, né? Ela pode permitir uma aliança com o rei, monarquias parlamentares ou monarquias constitucionais, abandonando a monarquia absolutista, né? Ou então repúblicas, que são repúblicas liberais constitucionais, onde então você não tem mais aliança com o rei. Essas constituições, então, que vão surgindo, né, no século... Aí eu vou pegar, já vamos comentar a Constituição inglesa e a Constituição norte-americana, né? A Inglaterra começa a construir uma Constituição, né, bem um estilo diferente das outras constituições do mundo, né? Ela é uma Constituição baseada num tripé, ou seja, parte dela é não escrita, parte dela são as decisões judiciais, e ela tem leis constitucionais, leis constitucionais produzidas pelo parlamento, que são leis esparsas. Ou seja, a Inglaterra, quando começa a construir seu constitucionalismo, que limita o poder do Estado, limita o poder do rei, e ela é uma monarquia parlamentar hoje, mas é uma monarquia constitucional até a Segunda Guerra Mundial, né? Abandona lá o absolutismo lá atrás, que são essas revoluções burguesas, onde mais a Inglaterra, o Reino Unido, vai se tornar o Reino Unido, né? Ela vai ter um curto período republicano, que vai ser apenas o período de Cromwell, né? 1642 até a morte de Cromwell. A outra revolução burguesa, em 1688, vai marcar uma aliança, né, do monarca, da monarquia, da nobreza, com os burgueses, que vem essa aliança até os dias de hoje. Tá? Então, essas constituições, elas vão representar esse momento onde a burguesia alcança o poder político, em negociação com a nobreza ou o rei, ou sozinho, afastando a nobreza e o rei. Né? Essas constituições são constituições liberais, que garantem direitos individuais, que são direitos individuais relativos à vida, à propriedade privada, à intimidade, à privacidade, à segurança individual. São direitos que regulam condutas individuais, que só cabe ao indivíduo decidir e cujo único limite será o direito do outro. Então aqui nós temos a ideia do limite do poder do Estado em relação a esse indivíduo.
Olha o que nós falamos lá atrás, né? Então aqui você tem já essa invenção do indivíduo, e esse indivíduo agora alçado, né, ao nível constitucional, com proteção dos seus direitos, do seu espaço individual, contra a intervenção do Estado ou de qualquer outro poder nas suas escolhas individuais. E esse Estado, então, constitucional liberal, vai nascer, vai garantir direitos. Agora, pergunta que é, quem são os humanos? Quem são as pessoas portadoras de direitos fundamentais? Quem são os indivíduos? Inicialmente, apenas os homens brancos proprietários. Quem é que pode participar do poder político? Apenas os homens brancos proprietários e ricos. Então você tem um outro elemento, né, muito importante para a gente discutir, que é essa relação entre Constituição e democracia. As constituições não nascem democráticas. As primeiras constituições liberais rejeitam a democracia. Por quê? Primeiro, a ideia da Constituição é trazer segurança, e não democracia. A ideia da Constituição é trazer segurança desses indivíduos, homens brancos proprietários, empreendedores, no exercício da sua livre iniciativa, da sua livre concorrência, no exercício, né, dos seus contratos individuais, do seu comércio, da sua indústria, da sua produção, da sua propriedade. Essa é a ideia. Contra a intervenção indevida do Estado. Então a função dessa Constituição liberal é afastar o Estado da vida privada, dos negócios privados, das decisões individuais. Uma regra basiquinha das constituições que nos acompanham até hoje, e com essa regra a gente já resolve muito problema hoje em dia, qual é? É de que, a partir daí, o Estado só poderá agir quando expressamente autorizado por lei. Está assim na Constituição brasileira. O Estado só pode agir quando expressamente autorizado por lei. Se não estiver previsto na lei, o Estado não pode fazer. Já o indivíduo, esse indivíduo livre, que inicialmente é o homem branco proprietário, aqui no Brasil, em 1824, nas constituições da Europa e do resto da América, nos Estados Unidos também, esse indivíduo livre, esse homem branco proprietário livre, ele pode fazer tudo que ele quiser, desde que não esteja proibido pela lei. Então, repetindo, né, guardem isso. Isso até hoje é vigente. Né? O que aumentou, o que a gente vai vendo que vai aumentando, é a ideia do indivíduo. Ou seja, quem são os indivíduos livres? Né? Quem são os cidadãos? Né? Então agora, com o constitucionalismo, os súditos viram cidadãos. Mas só quais são os súditos que viram cidadãos? Inicialmente só os homens brancos proprietários. E depois, com muita luta, e o mundo só muda, né, com essas pessoas se organizarem, reivindicarem, lutarem. Daí vem o movimento feminista, é o movimento negro, né, o movimento indígena. E aos poucos, no decorrer do século XX, bem tardiamente, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, é que essa estrutura moderna, branca, masculina, opressora, uniformizadora, padronizadora, começa a abrir espaço, né, a partir das lutas de outros grupos. Onde então as mulheres começam a ter direitos, onde os homens não brancos começam a ter direitos, onde os pobres começam a ter direitos, né? Mas inicialmente não. Então, voltando, né, para a base, início desse constitucionalismo, o constitucionalismo nasce liberal, rejeitando a democracia, né, com essas duas bases fundamentais. O indivíduo pode fazer tudo que não esteja proibido pela lei. Está até hoje, em qualquer democracia constitucional. Segundo, o Estado só pode agir quando expressamente autorizado. Então, se o Estado chegar para você e falar alguma coisa, faça isso, você fala, onde que está isso na lei? Não está na lei? Então eu só faço se eu quiser. Tem que estar na lei. Nós podemos fazer tudo desde que não esteja proibido. O Estado só pode fazer desde que esteja expressamente autorizado. Isso é um princípio liberal, né, que vem até os dias de hoje. Bom, e esse Estado constitucional liberal, então, ele não nasce democrático. Por que ele não nasce democrático? E aí então vem uma discussão muito importante, né? Que essa relação, então, isso é a base da teoria da Constituição contemporânea, gente. E, entendendo isso, a gente entende a teoria da Constituição moderna, né? Mas nós vamos falar depois de uma outra teoria da Constituição para além da modernidade. Mas entendendo isso, a gente vai lá. A Constituição liberal, ela não nasceu democrática. A democracia começa a ser incorporada nas constituições a partir da segunda metade do século XIX. Tem um livro de um autor inglês, recomendo a leitura,
ele chama Geoff Eley, Geoff, Geoff Eley, E-L-L-E-Y. O Geoff Eley, o livro chama Forjando a Democracia, da editora Perseu Abrão. Gente, vocês colocarem no Google, né, só o título do livro já acha, então não preocupa com a escrita do nome do escritor, não. Então vai aparecer por lá, Forjando a Democracia, vai aparecer livraço, que é uma história da democracia de 1850 ao ano 2000 na Europa. Ele vai falar nesse livro, e é muito importante que a gente cite as fontes, gente, porque hoje também, né, como eu disse, é tanta fake news, tanta mentira, tanta coisa, que a gente tem que buscar fontes confiáveis, porque a gente entra assim, aí encontra um monte de mentira, um monte de coisa errada. Nesse livro do Geoff Eley, Forjando a Democracia, editora Perseu Abrão, né, o autor traz uma informação importantíssima. Qual é? Até 1914, só existiam 4 democracias constitucionais no mundo que aceitavam o voto das mulheres, o voto de minorias e que estabeleciam a proteção e garantia dos direitos individuais para todos, inclusive, obviamente, as mulheres, né, e essas outras minorias. Olha só, até 1914, só a Noruega, a Finlândia, a Austrália e a Nova Zelândia, segundo esse livro, tinham democracias com voto feminino. As outras, se tinham o voto censitário, democracias masculinas para homens brancos e ricos, né, estabelecendo o voto censitário. Olha, por que esse estranhamento entre Constituição e democracia? Né? Então, aos poucos o constitucionalismo começa a incorporar a ideia de democracia. Né? Por que esse estranhamento? Primeiro, porque o constitucionalismo liberal vem para trazer segurança. E democracia é risco. Liberdade é risco. Claro. Né? Se você tem uma sociedade livre, democrática, que pode, né, participar, pensar, discordar, democracia é divergência, democracia é pluralismo, são formas distintas de pensar, de sentir, de compreender, em diálogo. Né? É um conflito, mas o conflito constitucional, obviamente, sem violência. Né? Mas o conflito ele é bem-vindo. Na democracia, a base é a divergência de ideia. Então eu vou ter minha ideia, você tem sua ideia, a gente vai dialogar, de repente a gente pode concordar, se a gente não concordar a gente vai para o voto, e respeita o voto. Isso é democracia, é pluralismo, é diversidade, são as várias formas de pensar. Mas logo, se você tem diversidade, se você tem conflito, se o conflito é bem-vindo, né, porque o conflito, a divergência que nos faz evoluir, se todo mundo pensasse da mesma maneira, a gente tem a humanidade da pedra até hoje. Justamente porque alguém pensou diferente, alguém teve coragem de pensar diferente, e quem pensa diferente geralmente às vezes é atacado, mas aí depois a ideia dele começa a ser compreendida, e aí depois ele é superado, vem outra ideia. Essa dinâmica de transformação, de riqueza, de diferença, de diversidade, isso é o essencial da democracia. Não há democracia, né, com um único pensamento, com pensamento único. Não há democracia sem divergência, mas a divergência tem que ser dentro da lei, com respeito à integridade física, à integridade moral das pessoas. Né? E logo, essa democracia, se ela é diversidade, se ela é experimentação do novo, é a possibilidade de transformar, democracia também é risco, claro. Né? E o que a Constituição vem trazer? Justamente a ideia central da Constituição é segurança, é diminuir o risco, é afastar o risco. Por isso a Constituição nasce não democrática. E mais, ela é uma Constituição liberal, e o liberalismo visa proteger o indivíduo, a vontade do indivíduo. Logo, então, tem uma outra coisa que é uma questão muito lógica para a gente entender. Vamos pensar. Né? Olha, se essa Constituição quer trazer segurança para esse indivíduo, o homem branco, empreendedor, proprietário nos seus contratos, nos seus negócios, né? Como que eu vou permitir, então, que essa Constituição traga a ideia de uma democracia majoritária onde prepondera a vontade do coletivo majoritário sobre o coletivo minoritário? Se a vontade do coletivo majoritário escolhe governos, escolhe representantes, se o coletivo majoritário define as leis, né, logo esse coletivo majoritário prepondera sobre o coletivo minoritário e prepondera sobre a vontade de cada um. Então essa começa uma incompatibilidade. Fala, olha, né, democracia é risco, transformação, liberdade, né? Constituição é segurança, previsibilidade, estabilidade. Né? Democracia significa que o coletivo vai decidir,
né, que a maioria vai escolher governos, que a maioria nos parlamentos vai aprovar leis, né, e aqui a Constituição vai assegurar justamente essa vontade de cada indivíduo. Daí que essas constituições liberais, século XVIII e XIX, todas elas não terão uma democracia majoritária, terão o voto censitário. O que é o voto censitário? O voto censitário significa, então, que só, né, uma parcela muito pequena da população, para vocês terem ideia, no Brasil, em 1824, era 1,5% da população que podia votar. Na França, em 1816, e a Constituição Brasileira de 1824 é inspirada na Constituição de Monarquia Constitucional Francesa, da Restauração, né, quando acaba o Primeiro Império de Napoleão, né, alguns ali consideram que seria o fim do processo revolucionário, né, outros vão falar que o fim do processo da Revolução Francesa é o início do Império de Napoleão, mas 1816 é o período da restauração, olha que loucura. Né? Veio a República, né? Depois veio o Primeiro Império com Napoleão, né? É como se andasse para trás depois da experiência republicana, né? Depois, né, volta a monarquia, mas agora não mais uma monarquia absolutista como tinha antes da Revolução Francesa, mas agora uma monarquia constitucional. 1830 vem Le Roi Citoyen, depois 1848 a Segunda República, uma segunda revolução na França, que traz uma república democrática, mas que dura pouco tempo, até o golpe de Napoleão III, e aí vem o Segundo Império. Olha que interessante. A história francesa do século XIX é linda, e esses avanços e retrocessos, né, vai mostrando assim uma circularidade, né, que mostra essas forças políticas em ação, mas ao mesmo tempo mostra superação. Está vendo como no decorrer do século XIX você supera a monarquia absolutista, depois supera a monarquia constitucional, chega a república, aí chega uma república liberal, depois constrói uma república social, e a França vai, né, nesses idas e vindas, nesses processos, né, de lutas, né, de conflitos, de transformações, né, e de conquistas, né, permeada por vezes de retrocessos de direitos. Mas o que a gente tem visto na história francesa nesse período do século XIX e XX é que vem os retrocessos, mas depois você tem uma retomada e conquistas, né, de direitos. Então, essas constituições, né, liberais, elas nascem com o voto censitário. Quem é que pode votar? Na França, em 1816, era 1 em cada 300 franceses. Quem é que podia votar? Você tinha que cumprir 5 requisitos, em geral. Obviamente que a regra do voto censitário, e voto censitário vem da palavra censo, era feito um censo antes de cada eleição, né, para ver quem que cumpria os requisitos. Você tem o requisito de idade, que existe até hoje, né, o requisito de nacionalidade, que também existe até hoje, e além disso, você tinha o requisito de escolaridade, o que excluía muita gente, né, o grau de escolaridade do século XIX é muito menor, né, do que hoje, né, o requisito de idade também já excluía muita gente. Você tinha o requisito de gênero ou sexo, né? As mulheres não podiam votar, até, como eu mencionei, até 1914, só 4 países no mundo tinham voto feminino, com garantias de direitos, né, o devido processo legal, que era a Noruega, a Finlândia, a Austrália e a Nova Zelândia, segundo o livro do Geoff Eley, Forjando a Democracia. Então, as mulheres não podiam votar. A Nova Zelândia ela inaugura isso já no século XIX, né, o voto feminino e tudo. E finalmente, o que marca mesmo o voto censitário é o requisito econômico. Ou seja, só podia votar quem ganhasse uma renda superior a um determinado patamar. Né? Isso variava, então, de país para país. E nós vamos comentar mais adiante, depois lá quando a gente for falar de direitos fundamentais na Constituição Brasileira, como é que isso funcionava no Brasil, né? Votava no Brasil, você tinha uma renda mínima para poder votar, né, uma renda maior ainda para poder se candidatar a deputado, uma renda maior ainda para poder se candidatar ao Senado. Né? Então isso era o voto censitário, você tinha o requisito econômico. Por quê? Porque era um Estado liberal, que funcionava dentro da meritocracia e não da democracia. A meritocracia estranha a democracia. Democracia, todo cidadão é um voto, independentemente do seu poder econômico, da sua riqueza, do seu gênero, classe social, qualquer diferenciação que você queira fazer. Né? Já a meritocracia, você tem que estabelecer méritos. E esses méritos no Estado liberal eram medidos pelo sucesso econômico. Então, para poder votar, você tinha que ter uma renda anual superior a um determinado patamar, ou seja, você tinha que ser rico. Senão você não podia votar, porque você não tinha mérito para votar. E no Brasil você tinha graduações, ou seja, para você votar, para escolher aquele que votaria no deputado,
Você tinha que ter uma renda anual de 100 mil réis. Para poder ser aquele que pode votar para deputado, uma renda anual de 200 mil réis, ou seja, seu mérito é maior. Para você poder ser candidato a deputado, você tinha que ter uma renda anual de 400 mil réis, ou seja, seu mérito econômico ainda é maior. E para você você poder ser senador, você tinha que ter uma renda anual de 800 mil réis, o que significava então que seu mérito econômico era ainda maior. Isso é a lógica da meritocracia, que repudia, portanto, a ideia da democracia. Ou você tem meritocracia econômica, né, que está presente no Estado liberal e no voto censitário. Bom, na próxima aula nós vamos trabalhar então a diferença entre democracia e Constituição, que é muito importante, e depois vamos começar a trabalhar, né, a ideia de regras e princípios, citando e estudando um pouco a formação da Constituição inglesa, da Constituição norte-americana e como que isso chega na Constituição brasileira. Até lá.